É saúde, saúde, beleza e bem-estar. Um oferecimento. Dr. Gustavo Coutinho, neurologista especialista em medicina do sono, ajudando pessoas em busca de um sono de qualidade. Shopping Live Mall, sala 825. Doutora Isabelle Santiago, dermatologista, encontrando beleza na individualidade. Clínica Jailson Dantas, em Intermares. Dr. Ícaro Jazube, implantodontia de excelência, transformando vidas através da transformação do sorriso. Avenida João Câncio, 910, Manaíra. Inquieto e balança muito as pernas, então cuidado que você pode estar com a doença de Willis-Ekbom, um transtorno do movimento relacionado ao sono. Ele se caracteriza pela urgência em movimentar os membros, principalmente as pernas, por uma sensação de desconforto. E geralmente isso acontece no finalzinho da tarde e início na noite. Esse problema pode dificultar tanto o paciente de iniciar o sono como de manter o sono. E quando isso acontece, pode afetar a sua qualidade de vida e até trazer prejuízos à sua saúde mental. Para falar mais sobre o assunto, nós convidamos o neurologista especialista em medicina do sono, Dr. Gustavo Coutinho. Estamos começando mais um quadro É Saúde, hoje recebendo o neurologista especialista em medicina do sono, Dr. Gustavo Coutinho. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa EFESH. Obrigado, um prazer estar aqui mais uma vez, né? Hoje a gente vai discutir um problema do sono que não é raro, mas que é pouco discutido. Pois é, a gente sabe que tem algumas pessoas, né, que quando vão dormir ficam bem quietas, balançam muito a perna. Isso é normal, doutor? Por que isso acontece? Não é normal, né? Chega bastante essa queixa no consultório. Pacientes que na hora de dormir começam a sentir um desconforto nas pernas, tem que estar movimentando e isso acaba atrapalhando o sono, né? É importante a gente saber que existem doenças do movimento relacionadas ao sono. A mais frequente é a síndrome das pernas inquietas, que é uma doença que acomete uma parcela considerável da população, né, de 5 a 10%, principalmente as mulheres, que vai dar essa sensação desagradável no final da tarde e início da noite, e pode ter um grande impacto no sono. Mas o que é que causa a síndrome das pernas inquietas, doutor? A gente acha uma grande influência genética, até 50% dos pacientes têm uma história familiar, né? Mas em relação à fisiopatologia, né, o que acontece, a gente tem uma relação muito direta com os depósitos de ferro no sistema nervoso central. Esses pacientes eles têm uma redução do ferro no sistema nervoso central que vai influenciar na transmissão de dopamina, que é um neurotransmissor. Esse erro da transmissão é que vai causar os sintomas. Também pode estar relacionado a outras doenças clínicas, ansiedade, por exemplo? Com certeza, né? A gente encontra, sim, uma relação da síndrome das pernas inquietas, tanto com doenças clínicas como as neurológicas. A ansiedade ela pode piorar, sim, os sintomas, né? Mas tem outras doenças que a gente tem que lembrar, porque a relação é bem forte com esse problema. A anemia, né, com essa relação com ferro, doenças renais crônicas também podem estar associadas, inclusive pode ter a relação com a diálise, né? E doenças neurológicas, né? Para citar algumas, a esclerose múltipla, a doença de Parkinson e doenças medulares. Mas, doutor Gustavo, existem algumas medidas que em casa podem ser feitas para ajudar a aliviar essa inquietação? Sim, a gente tem algumas medidas comportamentais que aliviam os sintomas, né? É relatado, né, na literatura que massagens podem ajudar, banhos com água morna, e o principal é a atividade física. A atividade física pode ter um impacto muito grande na redução dos sintomas. Qual exame detecta a síndrome das pernas inquietas? Na realidade, o diagnóstico da síndrome das pernas inquietas ele é um diagnóstico clínico, né? Na entrevista clínica e no exame físico, a gente vai detectar e fazer o diagnóstico. Às vezes, a gente precisa de algum exame justamente para excluir que não seja outra causa, né? Um exame que a gente acaba sempre pedindo é a ferritina sérica, porque, como a gente já falou, está relacionado a uma doença que está relacionada aos depósitos de ferro.
E uma ferritina baixa, né, pode mudar a conduta no tratamento. E aí, nesse caso, como é que é feito esse tratamento? A gente vai ter as medidas não farmacológicas, né, que foi aquelas que a gente já falou, banho morno, massagem, atividade física, e a gente vai ter o tratamento farmacológico, né? E como é que a gente vai decidir, né, quando a gente vai intervir farmacologicamente? Depende da intensidade e da frequência dos sintomas. Não é todo paciente, por exemplo, que vai ter os sintomas todos os dias, né? Às vezes o paciente vai ter 3 vezes por semana e não são sintomas de grande intensidade. E aí a gente opta só pelo tratamento não farmacológico, né? Mas pacientes que têm uma frequência, né, e uma doença que causa mais impacto, aí a gente vai ter que lançar mão das medicações. Mas se não tratar a tempo, doutor Gustavo, o que é que pode acontecer com a saúde física e mental dessa pessoa? Com a progressão da doença, a gente pode ter um grande impacto na qualidade de vida desses pacientes, né? Para a gente ter uma ideia, a síndrome das pernas inquietas, quando ela está no seu estágio moderado a grave, ela tem um impacto tão grande quanto um paciente que está com uma depressão grave, né? Então, isso a gente mostra o grande impacto. Além disso, é uma doença que ela influencia também no risco cardiovascular, né? Então, ela, se não tratada, ela vai aumentar o risco de pressão alta, AVC, infarto. Doutor Gustavo, só quero agradecer. Foi bastante esclarecedor aqui o nosso bate-papo e espero que você volte mais vezes aí para tirar nossas dúvidas, viu? Muito obrigado pelo convite, né? É muito importante a gente estar falando sobre alguns temas que não são muito debatidos, mas que causam um grande problema para quem sofre, né? E eu acho que o recado de hoje é, se você sente, né, sintomas similares com o que a gente discutiu hoje, procure um médico do sono para passar por uma avaliação, né? Para poder a gente ter um diagnóstico adequado e um tratamento correto. Chegamos ao final de mais um quadro É Saúde, mas fique ligadinho que semana que vem tem mais conteúdo para você. É Saúde, saúde, beleza e bem-estar. Um oferecimento Dr. Gustavo Coutinho, neurologista especialista em medicina do sono, ajudando pessoas em busca de um sono de qualidade. Shopping Live Mall, sala 825. Doutora Isabelle Santiago, dermatologista, encontrando beleza na individualidade. Clínica Jailson Dantas, em Intermares. Dr. Ícaro Jazub, implantodontia de excelência, transformando vidas através da transformação do sorriso. Avenida João Câncio, 910, Manaíra.